Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem normas claras para responsabilizar e denunciar o descumprimento desses direitos. Conselho Tutelar é o tema do Cidadania no Ar de hoje e nós vamos contar com a participação da professora Kátia Campolina, que é conselheira tutelar, já em seu segundo mandato em Campinas, no município de Campinas. Com a presença da doutora Kelly Ribas Machado, advogada, procuradora do município, diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, um currículo enorme com muita experiência nessa área. A professora Silvia Helena Bazeto Vilas Boas, pedagoga, conselheira, representante da sociedade civil, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, coordena a comissão eleitoral do processo de escolha dos conselheiros. E doutora Tereza Doro, presidente da OAB Campinas, terceira subseção, que me dá sempre honra e orgulho de estar aqui nesse programa. Pois é, e hoje muito entusiasmada com a presença das amigas, porque o assunto é muito importante. É verdade. Doutora Tereza, a senhora sabia, vamos ver se eu consigo trazer alguma novidade para o seu arcabouço jurídico, que as primeiras normas de proteção à criança vieram dos códigos que protegem os animais na Inglaterra em torno de 1860? Não, não sabia. Ah, meu Deus, que privilégio, não? Não sabia. Não sabia? Não, não sabia. Que a criança era tratada como um homenzinho, um homúnculo nos anos 40 ou 50? Sim, mas que veio da Inglaterra, do Código dos Animais, não sabia não. Será que essa situação mudou com o Estatuto da Criança e do Adolescente? Doutora Kelly Ribas Machado, de homúnculo e dos animaizinhos, a nossa criança hoje está protegida com o Estatuto? Sim, a criança hoje está protegida e o adolescente porque ele é um sujeito de direitos e não um objeto. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca a criança e o adolescente nessa condição, por isso a inadequação da utilização do termo menor, né, que hoje em dia ainda é utilizado. A criança e adolescente hoje é um cidadão, um sujeito de direitos em condições peculiares de desenvolvimento. Mas ele não é menor de idade? À luz do Código Penal, ele é menor de 18 anos. Pois é, então ele é menor. Mas à luz, qual é o problema de dizer mas à menor? luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um sujeito de direitos em condição peculiar de desenvolvimento. De direitos. Sim. Mas às vezes ele tem mais direitos que a gente pensa, viu, Tereza? Não, mas o que eu acho engraçado é que você não pode falar menor porque é ofensivo. Então, mas menor é sinônimo de criança, menor é sinônimo de adolescente. São os novos tempos, doutora. Pois é, são que os novos velha tempos. demais para os novos tempos. Professora Kátia Campolina, a senhora é membro, né, Não, a senhora é da Assistência e Inclusão. Ela é presidente da comissão. Eu estou vendo. Ela é presidente. Como é que a senhora vê a questão do menor? É menor, não é menor? Melhorou, piorou com o Estatuto? Na verdade, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é um marco histórico, né? Porque antigamente era o Código de Menores, né? Onde o juiz, ele que aplicava as medidas, que hoje é o Conselho Tutelar, né? E assim, a gente gosta de estar usando a palavra criança e adolescente, com todo respeito. Para dar uma situação mais tenra para isso, e para assim quebrar o paradigma, e quebrar o paradigma daquela época, né? De acho onde que é isso usava também, muito o menor, Código de Menores, você lembra Mas disso? eu acho uma bobagem isso. Enfim. Ou seja, assim, criança de 0 a 12 anos, mas né? eu concordo com a professora. Incompletos, e adolescentes de 12 a 18 incompletos. Ambos menores. Pois é. Menores. Mas há essa quebra de Ambos menores. Professora Silvia Helena Bazeto Vilas Boas, a senhora é pedagoga, né? Como é que... Eu estava vendo essa questão dos conselhos. Campinas é uma cidade, um município de tamanho... Mais de 1 milhão de habitantes. Né, razoável, um dos maiores municípios do país. Nós temos quantos conselhos tutelares aqui em Campinas? Atualmente são 3 conselhos e agora com o processo de implantação do 4º conselho,
por volta de julho, a gente deve dar posse ao 4º conselho. Nós teremos 20 conselheiros tutelares em ação. Isso é uma definição, o Estatuto da Criança, ele tem como base a Constituição Federal, não é, Tereza? Os direitos são protegidos pela Constituição. Pela Constituição. Sim. Daí o Estatuto vem desta determinação constitucional. E prevê a criação de pelo menos um conselho em cada município. Mas com quantos habitantes não diz também? Isso são doutor? recomendações do CONANDA. Certo. E isso varia. O CONANDA é um órgão federal? É um Conselho Nacional. Há um Conselho Nacional Dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa é a importância, porque é nacional. Praticamente em todos os municípios deve haver um conselho tutelar instalado. Essa é a importância de se falar desse assunto. Mas quem vai instalar esse conselho? Vamos começar por aí. Quem deve instalar? Como é que é esse processo? Quem pode ser conselheiro lá no município X do Brasil inteiro que está aí nos assistindo? Como é que funciona isso? Quem pode me responder? Acho que eu começo, a gente vai A se senhora complementando. Então vamos lá. O Estatuto prevê a criação do Conselho Tutelar e que deve ser estruturado em cada município por publicação de lei municipal. Municipal. Então é pela prefeitura, Exatamente. pelo executivo. Exatamente. Quantos conselheiros nós temos? Há um número definido? Cada conselho tutelar deve ter no mínimo 5 conselheiros titulares e 5 suplentes que são acionados na medida da necessidade, na ausência do titular. A remuneração, a prefeitura paga alguma coisa para os conselheiros? Sim. A prefeitura... No caso de Campinas? No caso Paga de e Campinas bem. são cargos, Sim. né? Qual o valor? R$ 3.300 aproximadamente. Bom salário. É um salário razoável. É um salário. Mas a dedicação é exclusiva. Então, são no mínimo 40 horas semanais de trabalho na sede do Conselho. E os requisitos para preencher esse cargo são muito específicos. Mas como é que uma pessoa chega a ser conselheira? Eu gostaria ou conselheiro? só de Pois não, por favor. Assim, na verdade, a gente extrapola, né, essas 40 horas semanais. Está fazendo hora extra, então. Porque, na verdade, a gente tem que estar disponível, né, conforme a doutora Kelly falou. Nós temos que estar disponíveis 24 horas e nós temos também um regime de plantão, onde nós temos que estar atendendo e aplicando medidas. É um delegado, um hospital que nos liga. É muito procurado o guarda conselho, municipal. professora? É. A senhora, por exemplo, como pedagoga, não é isso? Isso. É isso, não é? A senhora está no segundo Isso. mandato. E segundo mandato e primeiro ano de faculdade de pedagogia. Ah, pois não. Então, professora, a senhora, no segundo mandato, como é que foi esse processo? A senhora foi eleita, indicada, como é que isso ocorre? Então, na verdade, assim, eu fiquei sabendo, né, que estava aberta a inscrição para o Conselho Tutelar, que estava exigindo ensino médio, na época que eu fiz, né, que eu já estou no segundo mandato. Fiz a inscrição, onde apresentei vários requisitos, né, conforme a lei, idoneidade moral, trabalho com criança e adolescente. Já tinha feito alguma coisa com criança e adolescente? Já. É obrigatório. Já, é obrigatório. Tem que ter esse requisito. Já dei aula para crianças e adolescentes. Sim. Então, assim, e aí eu fiz a inscrição, né? Aí teve também o processo onde a gente fez a prova. Uma prova escrita. É verdade? É, uma prova escrita eliminatória. Normas do Estatuto, é isso? Isso, Estatuto da Criança e do Adolescente. Na época em que eu fiz, porque agora, né, teve a mudança da lei. Caiu Lei de Diretrizes e Bases da Educação, algumas LDB. leis municipais, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição, SUAS também caiu, que são as leis, né, visando assistência social. Deixa eu ver, mais ou menos, basicamente foram essas. A senhora está com a Constituição aí? É isso? Não, Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a senhora marcou? Não, mas o mais importante vem agora. Deixa ela terminar. Depois que é aprovada nessa prova escrita, o que acontece? Então, depois de aprovada nessa prova escrita, que você tem que tirar 7, né, uma média... Quanto a senhora tirou? Bom, não precisa falar, não. No primeiro eu tirei 8,5, tá? Foi bem, hein, professora? Foi muito bem. E aí depois vem o pleito. Aí tem uma eleição. Isso, que é o voto facultativo Voto popular.